O termo indústria cultural é cunhado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, membros da Escola de Frankfurt, nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais associados diretamente à chamada teoria crítica da sociedade, que se encontram no final da década de 20. O termo indústria cultural aparece na obra Dialética do Esclarecimento, de 1947, onde os autores analisam a produção e a função da cultura no capitalismo, inseridos num trabalho árduo, pensar filosoficamente a realidade vigente, que estava sofrendo várias transformações, principalmente na dimensão econômica. O comércio tinha se fortalecido após as revoluções industriais ocorridas na Europa, e com isso, o capitalismo havia se fortalecido definitivamente com o avanço tecnológico. O homem havia perdido a sua autonomia. Em consequência disso, a humanidade estava cada vez mais se tornando desumanizada. Em outras palavras, poderíamos dizer que o nosso caro filósofo contemplava uma geração de homens doentes, talvez gravemente. O que passou a reger a sociedade foi a lei do mercado, e com isso, quem conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez conseguiria sobreviver. Aquele que não conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, ficava à mercê dos dias e do tempo, isto é, seria jogado à margem da sociedade. Nessa corrida pelo ter, nasce o individualismo, que, segundo o nosso filósofo, é fruto dessa indústria cultural. Segundo Adorno, na indústria cultural tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Um exemplo disso, dirá ele, é o cinema. O que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou um meio eficaz de manipulação. É importante salientar que, para Adorno, o homem nessa indústria cultural não passa de mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, objeto. O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho. Fica claro, portanto, a grande intenção da indústria cultural: obscurecer a percepção de todas as pessoas, principalmente daqueles que são formadores de opinião. Ela é a própria ideologia. Os valores passam a ser regidos por ela. Até mesmo a felicidade do indivíduo é influenciada e condicionada por essa cultura. É importante frisar que a grande força da indústria cultural se verifica em proporcionar ao homem necessidades, mas não aquelas necessidades básicas para se viver dignamente, casa, comida, lazer, educação e assim por diante, e sim as necessidades do sistema vigente, consumir incessantemente. Com isso, o consumidor viverá sempre insatisfeito, querendo constantemente consumir, e o campo de consumo se torna cada vez maior. Nesse sentido, o universo social, além de configurar-se como um universo de coisas, constituiria um espaço hermeticamente fechado. Dentro desse contexto, onde tudo é afetado, o cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade é de que não passam de um negócio. Eles utilizam uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. E por falar em arte, nesse contexto o pop art é visto como infinitamente maior quando comparado a outros movimentos antiquados, onde os artistas se beneficiam inicialmente das mudanças tecnológicas que acontecem ao redor do mundo. E o trilho que colocou os Estados Unidos na linha do trem da pop art foi o deslumbramento que a Inglaterra possuía ao olhar para o país americano. Era pós-guerra na Terra da Rainha e os ingleses vislumbravam prosperidade econômica baseada no American Way of Life. Com isso, um nome surge com força como precursor do movimento na América: Andy Warhol. Warhol imortalizou Liza Minnelli nas suas pinturas e muitas outras estrelas de cinema, assim como empresários e outras celebridades, como Marilyn Monroe. Era ele o responsável por criar diversos mitos e imagens marcantes, contribuindo com a glamoralização
de ícones da cultura norte-americana. Passou, após a década de 60, a se apropriar das ideias publicitárias em suas criações e começa a gerar mecanicamente inúmeras cópias de seus trabalhos através de uma técnica denominada serigrafia. E também passa a concretizar essa produção artística com temas extraídos do dia a dia, como latas de sopas Campbell, garrafas de Coca-Cola, rostos de ícones da indústria cultural. A importância histórica dele e de outros artistas da época está justamente aí. Eles transformaram o significado da arte, subvertendo seus valores, como autoria, originalidade, técnica, autenticidade e vocação, e abriram caminho para as práticas ainda hoje dominantes no cenário artístico. Especificamente, Warhol revolucionou a relação entre arte e capitalismo. Se a arte sempre foi também mercado, a partir dele passou a ser principalmente mercado. O êxito, não apenas comercial, mas também midiático, pois o artista deve ser uma estrela, se tornou o critério exclusivo da qualidade da obra, não sua consequência eventual. Isso explica, aliás, por que a crítica da arte perdeu importância. Ela não tem nada a acrescentar a uma relação que já está dada. É tão inútil quanto buscar um sentido estético no sobe e desce das ações da Bolsa de Valores. É claro que isso tem a ver com um processo de americanização da forma de se fazer e pensar a arte, por um lado, e com a crescente espetacularização da vida promovida pelos meios de comunicação, que torna a imagem mais importante que a coisa em si, e a realidade uma obra de ficção em tempo real. Não foi à toa que ele trocou seu psiquiatra por uma televisão. Quem enxerga em sua obra só como uma crítica à sociedade de consumo não entendeu nada. Eis aí o mundo inteiro forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. É a velha experiência do espectador de cinema que percebe a rua como um prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende, ele próprio, reproduzir rigorosamente o mundo da percepção cotidiana.